Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, a sua vida, bem como também o teu ministério, que seja um ministério frutífero e abençoado em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo França e nós servimos a Deus aqui na cidade de Peruíbe como presbítero da Casa do Senhor na Assembleia de Deus e Ministério do Belém, sob a orientação e responsabilidade do nosso pastor setorial, pastor Ricardo Reis. Meus queridos, a partir de agora nós estaremos iniciando um novo ciclo aqui na plataforma do YouTube, tá certo? E eu quero convidar você que ama o ensinamento da palavra, você que ama a escola bíblica dominical, você que aprecia um bom estudo, eu convido você a fazer parte conosco agora dessa nova trajetória, deste novo ciclo, que eu tenho certeza que será bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Dado isto, vamos aqui para o que interessa. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Esse trimestre agora está maravilhoso. Domingo agora, dia 5 de abril, será domingo de Páscoa, né? É lógico que não entraremos agora neste contexto, bem que nós poderíamos dar uma pincelada aqui na Páscoa. Para você que não sabe, a palavra Páscoa significa passagem, né? Mas este domingo nós estamos iniciando a nova lição, olha aqui, ó, da Escola Bíblica Dominical. A lição que tem essa capa aqui, ó, belíssima, maravilhosíssima, né? Lição que tem por título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, tá certo? Homens dos quais o mundo não era digno. Meus queridos, é lógico que nós poderíamos ir mais a fundo aqui e trazer muitos homens dos quais passaram por este mundo e revolucionaram essa terra, fizeram grandes coisas, grandes obras. Nós poderíamos começar lá no livro da criação, passando por Abel. Poderíamos falar sobre todos os patriarcas também, não poderíamos deixar de citar o apóstolo Paulo, falaríamos sobre os grandes heróis da fé que fizeram grandes obras aqui nesta terra. Poderíamos falar de John Wesley, poderíamos falar de Martinho Lutero, poderíamos falar de Policarpo e daí por diante. Mas nós obedeceremos aqui a lição, né, a didática, e eu tenho certeza que nós aprenderemos muito com esta lição. Então eu te convido, vem comigo, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, a lição deste domingo, ela traz por título, e já está aí na tela também, para você acompanhar junto comigo, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Esta é a lição de número 1 deste domingo, dia 5 de abril de 2026. Meus queridos e amados irmãos, nós poderíamos ficar aqui já nos atentando a este tema, mas nós discorreremos um pouquinho mais adiante nele, porque tem muita coisa boa para ser falada aqui na lição, e eu tenho certeza que se nós falássemos tudo que é necessário, o tempo não seria suficiente. Então, o texto áureo você tem aí na sua tela, está lá no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1, que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Este é o texto áureo deste domingo. Nós não entraremos aqui agora para explicar, porque um pouco mais adiante nós temos este mesmo texto, esta mesma história. Então vamos aproveitar para explicar um pouco mais adiante aqui o chamado de Abrão,
aqui ainda quando está em Gênesis capítulo de número 12, versículo 1. Mas antes eu já quero fazer uma deixa aqui para você. Será que Abrão foi mesmo chamado aqui no capítulo 12, no versículo 1, como nós lemos agora mesmo? Será? Essa pergunta eu responderei um pouco mais adiante e eu tenho certeza que será muito bom para você, professor, para você, aluno, para você que está auxiliando aí na escola dominical com a sua classe, e você pode já ir pesquisar e estudar se de fato Abrão foi chamado aqui no capítulo 12 e no versículo 1, como nós lemos neste momento. Verdade prática. Você tem aqui na tela comigo o chamado de Deus na vida de Abrão, e a nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Ou seja, o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência restrita, fé e perseverança. Meus queridos, a verdade prática, como nós acabamos de ler aqui neste momento, a verdade prática, ela nos mostra que a jornada de Abrão estava fundamentada em 3 requisitos principais. A jornada de Abrão, agora que originou-se aí com Deus o chamando, ela está fundamentada em 3 requisitos. Sem esses 3 requisitos, seria impossível de Abrão concluir o propósito que Deus tinha estabelecido para a sua vida. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito importantíssimo para que Abrão pudesse concluir o propósito, a jornada que Deus tinha determinado para ele, estabelecido para o seu servo, nós podemos chamar de fé, né? A fé é um dos 3 pilares que eu gostaria de destacar aqui neste momento, dos quais Abraão teve que estar fundamentado para que a sua vida com Deus, a sua amizade, o seu convívio, a sua intimidade com Deus, aí pudesse cada dia mais ser aí aflorada em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber que a fé, você conhece o texto, você conhece o livro de Hebreus, lá no seu capítulo de número 11, o escritor dos Hebreus, ele vai dizer assim, olha, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Então, olha que interessante, Abrão, mesmo sem tendo a Bíblia em mãos, mesmo sem tendo ainda uma Torá em suas mãos, mesmo sem tendo um pergaminho como nós temos nos dias de hoje acesso, e muitos têm acesso, mesmo assim ele já estava começando a escrever a fé na história de Israel. Ele estava começando a colocar as primeiras pedrinhas ali deste quesito tão importante chamado fé, mesmo sem ele saber que lá na frente alguém escreveria em Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, a respeito de fé, e também citaria ele e suas futuras gerações. Olha a importância disso. O segundo quesito importante para que esta jornada de Abraão fosse concluída, eu quero destacar, como nós já lemos aqui, na verdade prática, que leva por nome de obediência. A obediência, ela foi um quesito importante para que Abraão pudesse concluir a jornada que Deus tinha estabelecido para a sua vida e para a sua casa, e concluir o propósito que Deus tinha determinado para ele. O terceiro quesito, e eu finalizo a verdade prática aqui, o terceiro é a perseverança. Percebam mais uma vez que a verdade prática, ela nos diz assim, olha,
o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige, primeiro, obediência irrestrita, segundo, fé e terceiro, perseverança. Então, se Abrão não tivesse perseverança, se ele não fosse um homem perseverante, tivesse perseverado naquilo que Deus tinha prometido a ele, com certeza o projeto de Deus na vida de Abrão, a obra que Deus tinha estabelecido para ele, não teria sido concluído com perfeição se ele não levasse a sério esses três requisitos. Primeiro, fé. Segundo, obediência. E terceiro, a perseverança. Então, já gostaria de fazer aqui uma aplicação pessoal para a sua vida. Estes três quesitos não servem apenas para a vida de Abrão, mas também para a minha e para a sua também, que nós possamos levar isto muito a sério, a fé, a obediência e a perseverança, e eu tenho certeza que Deus, ele irá continuar, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se Deus começou uma boa obra, meu querido, na sua vida, pode ter certeza que se você colocar em prática esses três requisitos, Deus irá concluir aquilo que ele já determinou na sua vida. Amém, meus amados? Vamos para a introdução da lição. Vamos para a introdução da lição. Ela já está aí na sua tela, a introdução da lição, que vai nos dizer assim, olha: nesse trimestre estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 17, o versículo de número 5. Meus queridos, neste momento, eu gostaria de comentar com você, meus amados, que a introdução, ela nos ensina o seguinte: a introdução nos mostra que para os patriarcas alcançarem o que Deus tinha na vida deles, tiveram que enfrentar muitos desafios, dos quais às vezes não estavam dispostos a enfrentar, ou melhor, dos quais às vezes nós não estamos dispostos a enfrentar, como por exemplo, sair do seio de sua família e de sua terra. Então veja bem, Abraão agora, ele está bem estabelecido, e eu gostaria de pedir ajuda aqui para o meu amigo, o Hallen. Vamos ver o que é que o Hallen está falando aqui lá da Mesopotâmia, aonde Abrão estava estabelecido, não é verdade? Eu vou pedir aqui ajuda aqui para o livro, e nós estaremos lendo o que é que está escrito aqui no livro do Hallen. Está dizendo bem assim, olha, presta atenção comigo. Eu vou até deixar aqui na tela para você ler comigo. Seguindo o sentido natural de passagens como 1 Reis 6:1, Êxodo 12:40 e outras, Abrão teria entrado na terra de Canaã em 2091 a.C., aos 75 anos de idade, em meados do período arqueológico chamado Bronze Médio, que durou de 2200 a 2000 a.C. O próspero centro comercial de Ur, localizado no sul da Mesopotâmia, que Abraão deixara em data anterior, é bastante conhecido
graças às escavações do sítio arqueológico e a milhares de tabuinhas escritas cuneiforme descobertas ali e nas redondezas. A terra de Canaã, aonde Abrão ingressou com Sara e seu sobrinho Ló, desfrutava de bem menos progresso. Neste período, os habitantes moravam em tendas, em povoações muito pequenas, a maioria delas com menos de 1 hectare, e sem muros. Na realidade, no registro arqueológico da Palestina, há uma ausência total de cidades muradas neste período. Arqueologicamente, este período parece ser caracterizado pelo fato de as pessoas morarem em tendas e sepultarem seus mortos em túmulos em forma de poço, ou em colinas artificiais, ou debaixo de dômenes, que é 2 pedras colocadas em pé e uma pedra deitada em cima. Esses dados harmonizam-se com o retrato bíblico, segundo o qual os patriarcas habitavam em tendas. Meus queridos, o que eu quero dizer para vocês? Eu sei que a leitura às vezes pode ser um pouquinho longa, mas como nós estamos em uma EBD, se faz necessário, porque o que o escritor aqui do Manual Bíblico de Hallen está nos ensinando? Ele está nos dizendo o seguinte, que agora Abraão está num local bem localizado. Abraão está numa Mesopotâmia já desenvolvida em relação a Canaã, para onde ele está caminhando neste momento. Abraão já está com seus 75 anos de idade. Imagina, 75 anos. Nós aprendemos que uma geração se faz aos 40 anos. Então, Abraão já está há 5 anos da segunda geração. Abraão está tranquilo. Abraão já está sossegado. Já está com a sua vida bem encaminhada, né? É lógico que não tem filhos. Mas agora Deus faz um desafio para Abraão. Deus fala assim, olha, sai aí dessa terra que você está, essa terra bem localizada, essa terra que já está um pouco desenvolvida em relação a Canaã, sai desta terra, do meio da sua família, da sua parentela, dos seus amigos, e vem comigo para um lugar que eu irei te mostrar. Hoje nós sabemos que este lugar chama-se Canaã, mas na época ele não sabia. O que me chama a atenção é que Abrão, ele não questiona, né? Ele não interfere nos planos de Deus neste momento. Ele somente faz o que nós já falamos no início, ele obedece à voz do Senhor. Então, eu achei isso extraordinário, achei interessante, né? Porque às vezes, veja só, nos dias de hoje, né, parece contraditório você deixar o lugar próspero, um lugar desenvolvido, um lugar onde você está bem estabilizado, onde a sua vida já está encaminhada, onde você já tem um ciclo de amizades já bem formado, onde a sua família aí já está com você há muito tempo, deixar tudo isso e arriscar de ir para um lugar onde tudo vai ser novidade e ainda um lugar que é menos desenvolvido aonde você estava. Olha o desafio de Abrão neste momento. Então, meus queridos, isso é muito interessante, tá bom? Esta foi a introdução da lição. Vamos correr aqui, porque o tempo é bênção de Deus. Tópico de número 1. Deus chama Abrão. Tópico de número 1. Deus chama Abrão. Eu vou ler, vocês me acompanham. Diz assim, ó: quando olhamos para o chamado de Abrão, podemos entender, quando lemos Atos capítulo 7, que a primeira vez, presta atenção, isso aqui é importante para você, professor. Quando olhamos para o chamado de Abrão, podemos entender, quando lemos Atos capítulo 7, que a primeira vez que Deus o chamou,
ele ainda estava em Ur dos Caldeus, que era também uma cidade da região da Mesopotâmia, segundo o mapa, tá certo? Então, olha só, vou deixar para você aqui o mapa, aqui na tela, para você ver o que nós estamos dizendo neste momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos que o chamado de Abraão, ele deu-se aqui no capítulo de número 12, né? Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, você pode estar lendo. Aonde vai dizer assim, olha, no capítulo 12 do livro do Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E você conhece aí o decorrer da história e do capítulo. Mas quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, se você tiver aí uma Bíblia, você pode abrir comigo também. É claro que já está aqui na tela para você nos acompanhar. Vamos ver aqui o que Estevão está dizendo. Estevão, ele está pregando a palavra. E olha o que Estevão está dizendo. A partir do versículo de número 1. Vamos pegar o versículo 1 do livro de Atos, capítulo 7. Vai dizer assim, ó. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Fez uma pergunta. E ele disse: varões irmãos, Estevão está dizendo, e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Percebeu? Percebeu o que Estevão está dizendo? Ó, o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Disse-lhe, versículo 3, sai da tua terra, dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra que habitais agora. Isso aqui, meus queridos, isso aqui é maravilhoso, porque na verdade nós não estamos aqui para ficar debatendo, né? Debatendo com ninguém, nem para ser melhor do que ninguém, nada disso. Fora de mim isso daí. Mas nós aprendemos estudando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O texto, ele interpreta o próprio texto. Então, o que acontece? Às vezes, porque por falta um pouco de esforço, de estudo, de conhecimento, isso aqui nos passa batido. Eu já vou colocar para vocês aqui, ó, para vocês verem novamente o mapa, tá bom? Porque quando nós abrimos o capítulo 11 do livro do Gênesis, a partir do versículo de número, deixa eu me ver aqui, 26, capítulo 11, 26 de Gênesis, o escritor vai dizer assim, olha, e viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, e Naor, e Harã, e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, e a Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscá. Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e viveu até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu em Harã. O que é que nós podemos aprender com estes 3 textos que nós lemos e mais este mapa
que está na sua tela, né? Às vezes nós lemos o texto, mas nós não conhecemos de geografia bíblica, né? E também ninguém é obrigado, é claro, conhecer de geografia bíblica. Eu também não conheço, eu não domino geografia bíblica. Mas quando nós pegamos este mapa que está aqui na tela, você percebe que Harã e Ur dos Caldeus está em toda essa região da Mesopotâmia. Então, o que Estevão está dizendo? Estevão está dizendo que Deus chamou Abrão estando ainda na Mesopotâmia. Ele está dizendo que está em Ur dos Caldeus. E depois que o seu pai morreu, eles foram para Harã, né? Não é assim que o texto está dizendo? Ó, tomou Tera, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, Sarai, nora, mulher de seu filho, Abrão. Ele saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e viveu ali até Harã, habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. É isso mesmo. Então, o pai de Abraão, ele morre em Harã. Mas Estevão está dizendo na sua pregação no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Deus já tinha falado com Abrão lá em Ur dos Caldeus. Lá em Ur dos Caldeus, Deus já tinha falado com Abraão. É claro que nós não temos aqui a linha cronológica das falas de Deus neste momento. Nós podemos até pesquisar, colocar aqui na tela, mas nós aprendemos, ligando estes 3 textos, que primeiro Deus fala com Abrão em Ur dos Caldeus. Ele vem com sua família para Harã, com seu pai, com seu tio, com Ló, com suas esposas. Quando chegam em Harã, o pai de Abraão morre, e novamente Deus fala e reforça com Abrão. Aí alguém pode dizer assim, olha, Rodrigo, mas eu não acredito que Deus tivesse falando várias vezes com Abraão. Então, eu vou ler para você aqui, meu querido, quantas vezes Deus falou com Abrão. Vamos ler aqui, ó. É lógico que se nós falarmos do chamado, Deus falou com Abraão 2 vezes. Mas quando nós pegamos aqui na ordem, olha só, presta atenção aqui comigo, vamos ler juntos aqui. Quero te convidar a ler junto comigo, que o texto vai dizer assim, ó. O Hallen vai dizer assim, ó. Deus chamou Abraão pela primeira vez em Ur dos Caldeus, e de novo em Harã, e depois em Siquém. Olha que interessante. Ainda em Betel, e 2 vezes quando Abrão estava em Hebrom. Então, às vezes, nós ficamos restritos a Ur dos Caldeus e a Harã, mas Deus está sempre reforçando o chamado e o propósito que Ele tem na vida do seu servo. Meus queridos, vamos correr devido ao tempo, tá certo? Já estamos quase em meia hora, e eu prometo que mais uns 10 ou 15 minutos eu finalizo esta aula em nome de Jesus. Ela não é ao vivo, tá bom? Você está tendo esta aula neste momento gravada, mas se você quiser deixar aqui no comentário a sua dúvida, se você quiser deixar aqui no comentário, acrescentar alguma informação, alguma coisa, tá bom? Que de repente passou batido, peço até perdão para os irmãos, que hoje é a primeira aula nossa. Nós continuaremos na sequência deste trimestre, então estamos ajustando, mas é isso aí. Você pode participar conosco domingo que vem ou no meio da semana. A gente já pode estar respondendo a sua pergunta aí, aquilo que você quiser acrescentar. Os comentários ficarão abertos aqui, tá bom? Não ficarão fechados, você pode comentar aqui e vai ser uma grande bênção de Deus para a sua vida. Amém? Meus amados, vamos correr. Falamos do chamado, agora vamos correr aqui
para o tópico primeiro, o item 2, que diz assim, ó: a promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria sua história e de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo, há um tempo certo para todas as coisas. Então, o que nós temos aqui para passar neste momento para você, meu querido, que há um tempo certo para todas as coisas. Olha só, o tempo que Deus começou a cumprir o que prometeu na vida de Abrão, demorou 24 anos. Você já parou para pensar nisso? Deus fez uma promessa para Abrão quando ele tinha 75 anos. 75 anos. Deus prometeu que iria levar ele para uma terra boa, né? Que dele sairiam reis e nações, mas sua esposa era estéril. E passaram-se 24 anos para que Deus fizesse a primeira coisa na vida de Abrão. Qual foi? Mudar o seu nome. Deus mudou o nome de Abrão depois de 24 anos. Então, esse é o tempo de Deus na vida de Abrão. Ele teve o quê? Paciência para esperar. É lógico que se nós formos a fundo, houve alguns equívocos da parte de Abrão, mas ele teve paciência para esperar a promessa de Deus em sua vida. Aos 99 anos de idade, Deus primeiro muda o seu nome e depois, com 100 anos de idade, depois de 25 anos da promessa, Deus agora ele lhe dá Isaac. Então, percebam que o tempo de Deus na nossa vida é necessário para quê? Para nos formar, para nos forjar, para nos dar maturidade, para que nós possamos ter experiência. Eu até preparei aqui, mas não irei entrar agora a fundo nisso, mas se você for cavar um pouquinho aqui, você vai entender que Davi precisou passar por este processo do tempo para se tornar rei, para sentar ao trono. José, da mesma maneira, ele precisou esperar o tempo de Deus para que o sonho que ele teve, que Deus lhe tinha dado, pudesse ser cumprido em sua vida. Nós poderíamos falar também do apóstolo Paulo, que teve que esperar o tempo de Deus aí para que o seu ministério pudesse vir em evidência, estar em evidência, né? Então tudo passa pelo tempo de Deus. Às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, não temos paciência, nós não temos calma, né? Nos apressamos, reclamamos, murmuramos, não entendemos, mas o tempo de Deus na nossa vida, ele se faz necessário em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Vamos correr aqui. Então, olha só, tópico 2, 3, glória a Deus. Tópico 1, 3, melhor, 1, 3, tá bom? Me ajuda aí, em nome de Jesus Cristo. As bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão. E quando ele estava com 99 anos, como nós já falamos aqui, Deus mudou seu nome para Abraão,
cujo significado é pai de multidões, né? Pai de muitas nações. Então percebam que a promessa de Deus começa a ser realizada agora, cumprida na vida de Abrão. Abrão tinha o seu significado aí como pai exaltado. Nós não entraremos aqui neste mérito, neste momento, mas devido a experiência com Deus, a convivência com Deus, a intimidade, a amizade que ele teve com o Criador, agora depois de 24 anos, como já falamos aqui anteriormente, Deus começa a cumprir a promessa e agora muda o seu nome, né? Acrescenta agora uma letrinha a mais aí e fica Abraão, que significa pai de muitas nações. Olha que privilégio, olha que alegria para esse homem, né? Porém, ainda com 99 anos, Sarai era estéril, né? Sarai era estéril, mas Deus já começa a trabalhar. Mais um ano para frente e o Senhor, ele mudaria este quadro, essa situação, porque Deus faz desta maneira. Vamos correr? Vamos correr por causa do tempo? Deus abençoe sua vida. Aproveitando, se você está aqui comigo ainda, tá bom? Espero que sim, tá bom, meu querido? Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva no canal, tá bom? Ative aí, ó, o sininho das notificações. Por quê? Porque semanalmente nós estaremos aqui postando as aulas do trimestre e assim que ela for colocada, você será notificado e poderá nos acompanhar aqui na plataforma do YouTube e vai ser uma bênção de Deus para a sua, para a minha e para a nossa vida. Amém? Meus queridos, vamos para o tópico 2, que traz o título A Obediência de Abraão a Deus. A obediência de Abraão a Deus. Atendendo o chamado como homem de fé, Abraão entendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber aonde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Nós já falamos aqui que ela está lá no livro de Hebreus, né? Capítulo de número 11, versículo de número 1. Qual é a definição de fé para o cristão? Se alguém te parar na rua e falar assim, o que é fé para você? Me descreva aí de maneira que eu entenda o significado de fé. Então, o que é a fé? Abraão não tinha ainda isso em mãos, mas já estava vivendo isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, tá bom? E é lógico que depois do capítulo 11 de Hebreus vai trazer um relato aí de histórias de homens que venceram pela fé, né? Que privilégio esse, ter o seu nome na galeria dos heróis da fé. Então este é o conceito de fé. Neste momento Abraão não tinha conhecimento deste texto ainda, mas já estava bem aplicado aí na sua vida para a glória de Deus. 2. O descuido, né? O descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Meus queridos, o que nos parece aqui? Parece que Abraão, ele ou não deu muito crédito à palavra que Deus falou para ele, ou então, particularmente, isso é um pensamento pessoal meu, tá bom? Eu percebo e entendo que de repente Abraão pudesse ter ficado com pena de Ló, né? Com, vamos dizer assim, uma certa dó de Ló. E por que eu digo isso? Porque o pai de Ló tinha acabado de morrer em Harã, né? Deus fala com Abraão, fala assim, ó, sai daqui, porque eu tenho
uma terra para você, uma promessa, um local para você. Então, deixa esse pessoal aí em Harã, deixa essa família aí e segue sua vida. Mas pensando eu, né, comigo mesmo, eu entendo que Abraão quis consolar Ló, né? Eu entendo isso, percebo isso. Meu sobrinho, o pai morreu, faleceu, está só, eu vou levar ele comigo para que ele possa ficar aí um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, né? E seremos bons companheiros aí de pastos. E eu penso que este foi um dos pensamentos de Abraão naquele momento. Porém, foi um problema. Nós conhecemos a história bíblica, nós conhecemos a passagem bíblica. Foi um problema Ló na vida de Abraão. Por quê? Porque os pastos, eles foram ficando pequenos, né, para o rebanho dos dois. E você conhece a história, os pastores começam a contender-se entre si, agora a arrumar contendas e problemas, a ponto de eles terem que se dividirem, né? A ponto que eles terem que agora se dividirem. Meus queridos, isso aqui é interessante. Sabe por quê? Agora começa exatamente se concretizar a promessa de Deus na vida de Abraão. Enquanto Abraão está caminhando com Ló, parece que as coisas não estão acontecendo na vida do patriarca. Mas você vai perceber agora que quando Abraão ele se divide de Ló, ele deixa Ló caminhar e levar sua vida, e Abraão escolhe o lado oposto, tá? 3 coisas ocorreram agora após a partida de Ló, tá bom? A primeira coisa que aconteceu após a partida de Ló é que Melquisedeque abençoou Abraão. Você vai discorrer aí no texto e você vai entender e vai ler aí na sua casa, né, ou até mesmo na sua igreja, que agora os reis estão em guerras e levaram Ló junto com eles, já após a separação aí. E Abraão sai para resgatar o seu sobrinho mais uma vez, né, se compadecendo aí do sofrimento do sobrinho. É claro, era a família, mais do que justo, mas Abraão parece que como pai, né, ali fazendo o papel de pai, ele foi atrás de Ló mais uma vez. Quando está voltando da vitória, quem ele encontra? Melquisedeque, um sumo sacerdote que não tem pai, que não tem mãe, que não tem genealogia, né, representando o nosso Cristo, né, que ele é eterno, né, tem um sacerdócio eterno. Então o que Melquisedeque faz? Abençoa Abraão. Melquisedeque era tão importante, e parece que Abraão já sabia disso, que dá o dízimo a Melquisedeque, né? Melquisedeque abençoa, Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque. Então esta foi a primeira coisa que ocorreu após a separação do patriarca com o teu sobrinho. A segunda coisa está lá no capítulo 15. Deus lhe prometeu um filho. Olha só, separou-se de Ló, Melquisedeque abençoou Abraão. Capítulo 15 do livro da criação, Deus promete um filho para Abraão. Não é interessante? Parece-nos que até então Ló ele estava sendo ali um impedimento, né? Não podemos afirmar isso com certeza, mas você percebe que quando Ló se separa de Abraão, Deus começa agora a concretizar a promessa que tinha feito ao patriarca. Primeiro, Melquisedeque abençoa. Segundo, Deus lhe promete um filho agora, que seria Isaque, não Eliezer ou Eliezer. E terceira coisa que aconteceu depois da separação de Ló com o patriarca
é que Deus, lá no capítulo 15, versículo 17, Deus faz uma aliança com Abraão. Olha que interessante. Deus faz uma aliança com Abraão. Meus queridos, é por causa disso que nós precisamos seguir a voz de Deus à risca, né? Por causa disso que precisamos levar a sério a palavra de Deus na nossa vida. Então, que você possa ficar com esta palavra aí no seu coração, gravada e guardada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? Se você tiver um pensamento diferente do meu aí, um estudo diferente aí biblicamente, você pode deixar aqui nos comentários, não tem problema, pode deixar aí, tá bom? Olha, Rodrigo, eu acho que não é desse jeito, deixa aqui, que eu vou fazer questão de ler o seu comentário, vai ser uma bênção de Deus, se você permitir, posso até falar ele aqui em nome de Jesus Cristo, tá certo? 2:3, vamos correndo aqui. A passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que definiu para nós. Olha só, quando olhamos para este subtópico, lembramos do tempo que tanto Davi quanto José teve para alcançar o propósito de Deus. Então, às vezes, Deus ele permite, né? Deus permite que possamos levar algum tempo aí para alcançar a promessa que Deus ele fez para nós. Eu não sei quanto tempo faz que Deus te fez uma promessa. Eu não sei quanto tempo faz que Deus falou algo a respeito da sua vida, do seu ministério, aí da sua casa, da sua família, até mesmo da sua empresa, seus negócios. Quem sabe Deus te prometeu alguma coisa e não aconteceu ainda, né? Não aconteceu ainda. Mas eu quero dizer para você que Deus ele é fiel em cumprir a sua palavra, a sua promessa. Livro de Números vai dizer assim, olha, que Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Portanto, diria o Senhor e não o faria, falaria Deus e não cumpriria. Meu querido, se Deus te prometeu alguma coisa, fica tranquilo. É lógico que no meio da caminhada irão aparecer desafios, obstáculos, poderão acontecer alguns problemas, né? Que fazem parte da vida aí, do dia a dia. Mas não tire o foco de Cristo, não perca o foco em Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? Meus amados, o tópico 3, eu vou resumi-los, porque eles estão falando de um mesmo assunto, tá bom? Eu não irei ler os 3 subtópicos, eu vou ler o título e eu vou resumir os 3 subtópicos e a gente já faz a conclusão aqui e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, tá? O título do 3 diz assim, ó: as lutas que Abrão enfrentou ao chegar em Canaã. As lutas que Abrão enfrentou ao chegar em Canaã. Se nós fôssemos ler o subtópico 2 e falar sobre ele, só dele, seria assim, ó: a dificuldade de ir para o lugar certo. E o subtópico 3, a dificuldade em falar a verdade. Então, eles fizeram uma junção e eu gostaria de resumir para você neste momento e tenho certeza que vai ser uma bênção. Olha só, a descida de Abrão ao Egito, no meu modo de ver, teve 2 propósitos. O primeiro propósito, porque presta atenção, eu estava até conversando ontem aqui com os meus amigos aqui na igreja e falando sobre este texto, porque teve 3 ocasiões em que o povo de Deus recorreu ao Egito. 3 ocasiões, né? Você já parou para pensar nisso? A primeira ocasião foi aqui com Abrão,
que tem uma grande fome na terra agora. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, estudando, que foi a primeira grande fome da terra. Então teve fome, Abraão recorre aonde? Ao Egito. A segunda grande fome que teve foi logo um pouquinho mais adiante, já com Isaac, né? E Isaac, ele quer descer para o Egito, mas Deus não permite. Percebam que com Abraão, Deus lhe permite, Deus não intervém aqui. Abraão está indo para o Egito, Deus não fala nada. Mas Isaac está descendo para o Egito, Deus fala assim, ó, nada disso. Não desça para o Egito, eu vou fazer você plantar aqui nessa terra e você vai colher 100 vezes mais. E a terceira vez que houve uma grande fome, que o povo de Deus teve que recorrer ao Egito, você conhece a história muito conhecida, foi quando os filhos de Jacó, né, eles estão em Canaã, José já é governador do Egito, e a terra está com fome, e aonde tem pão? Mais uma vez, no Egito. Então, 3 ocasiões em que houve uma grande fome e eles recorreram ao Egito. Porém, em uma, Deus interviu com Isaac. Deus falou assim, não é para ir para o Egito, tá certo? Na dos filhos de Jacó, Deus já tinha preparado já a estadia para eles com a ida de José um pouco antes. Mas com Abraão, Deus não fala nada. Então eu entendo que houve 2 grandes propósitos para que Abraão descesse ao Egito. 2 grandes propósitos. O primeiro grande propósito, Deus permitiu Abraão descer ao Egito para preservá-los da fome, né? Este foi o primeiro grande propósito de Deus na vida de Abraão, da sua casa, de sua fazenda. Foi para quê? Para preservá-los da fome. Abraão está se engrandecendo agora. Deus está engrandecendo Abraão, levantando, exaltando, né? Deus está abençoando a sua casa e a terra tem fome. Então o que está acontecendo? Abraão desce para o Egito para que a casa dele, os animais, a família, os servos não pereça de fome. E a segunda o segundo grande propósito pelo qual Deus permitiu, e eu vou ler isso com você agora, Abraão descer para o Egito, está aqui no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 16. Olha só o que está dizendo aqui o texto, ó, para a gente concluir aqui, hein, meus queridos, tá bom? Já está um pouco longa, né, esta aula. Se você está aqui comigo, obrigado pela paciência. Deus abençoe a sua vida. A gente vai estar melhorando, tá bom? Essa semana vai ter mais aula e aí vai ser melhor em nome de Jesus, tá bom? Diz assim, ó, o segundo grande propósito de Abraão descer ao Egito está em 12, versículo 16, que nos diz assim, ó, e fez bem a Abraão. Quem fez bem? O faraó, né? Já vem de um contexto, você pode ler aí, de um contexto aonde Abraão tinha dito que Sarai era sua irmã. Faraó viu que não era irmã, então o faraó está mandando os dois irem embora. Mas olha o 16, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Isso não é extraordinário? Abraão desce para o Egito agora, numa época de fome, a terra está em crise, as coisas estão difíceis, mas olha o que acontece com o patriarca. E fez bem a Abraão por amor dela, por amor de Sarai. E ele teve, quem teve? Abraão. Teve o quê? Primeiro, ovelhas, depois vacas, depois jumentos, depois servos, depois servas e depois jumentas e por fim camelos. Então, isso aqui é extraordinário. Deus está dizendo assim, olha, você vai para o Egito, eu vou guardar você da fome, não vai acontecer nada com a sua casa, e além de eu guardar você, você voltará do Egito mais abençoado ainda. Meus queridos,
Isso aqui é glória com aleluia junto e é bênção de Deus, tá bom? Conclusão, bora lá para a conclusão? Glória a Deus, aleluias, obrigado por você estar comigo, Deus abençoe sua casa grandemente, tá bom, meu querido? Conclusão, como vimos, Abrão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Estas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino da salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Tá certo? Meu querido, que Deus, o nosso bom Deus, continue abençoando a sua vida, que Ele continue abençoando a sua casa e o seu ministério, que você tenha uma aula extraordinária, que você tenha uma aula abençoada, que você possa partilhar com os teus alunos aí, com o seu professor, com a sua classe, aí um domingo de Páscoa abençoadíssimo, tá certo? Fique com Deus. Olha só, domingo que vem nós já estamos nos preparando para a próxima lição. Já vou deixar aqui destacada para vocês. Olha só, a fé de obras, ó, a fé de Abraão nas promessas de Deus, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Se não é inscrito, já aproveita, ó, se inscreva aí no canal. Deus abençoe você, ative o sininho, tá bom? Deixe um like, ora por mim, que eu oro por você, e que Deus te abençoe. Um forte abraço, um bom domingo de Páscoa.